Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar um pouco sobre mediação pedagógica e jogos. Mas antes, eu gostaria de lembrar a vocês que a biblioteca do canal Pesquisa e Jogos já está aberta. Nós colocamos lá no nosso site, o www.pesquisaejogos.com.br, vários links para vários livros e artigos que vocês podem estar acessando. Inclusive, entre os links que nós colocamos, nós fizemos uma parceria aí com a Amazon e nós estamos disponibilizando um link para você acessar o Kindle Unlimited por 30 dias gratuito. Lá você vai poder ter acesso a vários links. No próprio site nós marcamos em laranja os livros que podem ser acessados gratuitamente através do sistema Kindle Unlimited. Então, se você adquirir esses livros pelos nossos links e acessar tanto o Kindle Unlimited, fizer o seu cadastro e baixar os livros gratuitos, você estará ajudando o canal Pesquisa e Jogos. Então vamos lá, vamos falar sobre mediação e jogos. Bem, quando nós falamos de jogos em sala de aula, aplicação de jogos, uso de jogos, nós estamos falando dos jogos como uma ferramenta de mediação. Nós vivemos hoje numa sociedade que está inundada de informação, que está inundada de jogos, diversos jogos. E muitas vezes os educadores vão ter essa pergunta na cabeça: qual jogo eu posso utilizar? E aí, o que é que vem a acontecer? Nós que fazemos as comunidades de jogos digitais, de jogos analógicos, RPGs, board games, já conhecemos muitos jogos. E os educadores estão sempre preocupados em indicações de jogos para trabalhar matemática, para trabalhar português, para trabalhar história. E existe uma necessidade aí de nós mediarmos esses conhecimentos que estão na escola, esses conhecimentos que estão na academia, com as necessidades da sala de aula, com as necessidades do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, o que é que eu recomendo? Se você é professor, converse com seus estudantes. Fale com eles sobre que jogos ele joga, que jogos, na percepção dele, servem para mediar conteúdos. O jogo em si, ele é uma ferramenta muito rica, porque ele vai trabalhar com o universo lúdico, né? Ele vai mexer com a imaginação. Espalhados pelo Brasil, nós vamos ter encontros de jogos analógicos, encontros de jogos digitais e diversos encontros que são baseados em jogos. Esses encontros são uma oportunidade para você, professor, conhecer um pouco mais sobre esse universo. Se você quer trabalhar com habilidades e competências para o trabalho em grupo, trabalho cooperativo, coletivo, né? Jogos de RPG, jogos de tabuleiro cooperativos e até os MMORPGs são jogos interessantes para levar os seus estudantes, né, as possibilidades de estar imergindo nesse universo da cooperação, do lúdico, trabalhando diversas habilidades e competências que são importantes na formação integral do estudante. E você, que é do universo dos jogos, você que é jogador, participante destes eventos, procure os professores, procure os educadores, faça projetos com as escolas. Isso ajuda a ampliar os hobbies e, claro, a trazer mais pessoas. Esse diálogo profícuo entre projetos, jogos, educação é um mundo de possibilidades. E quando a gente trata com a inovação na educação, nós vemos uma carência do campo do lúdico. Muita gente vai tratar ainda o lúdico como a aplicação de jogo. Vou usar um jogo, vou utilizar uma atividade. Na década de 90, a gente chamava isso de dinâmica. Hoje nem se usa mais esse termo dinâmica, né? Ele está muito fora de moda. Hoje, nós vamos tratar de gamificação, o uso das mecânicas de jogos para engajar pessoas. Nós vamos tratar de serious games, jogos que têm finalidades, sejam educativas ou sejam públicas diversas. Os jogos são ferramentas que estão sendo utilizadas no mundo empresarial, na educação, mas existe um buraco, uma lacuna nesse universo. Os professores muitas vezes não conhecem os jogos. Geralmente o jogo eletrônico é o GTA. E poxa, você não vai indicar GTA para uma criança de 6 anos, 7 anos. GTA é um jogo para adultos, maior de 18 anos. Né? Do mesmo jeito que você não vai indicar um filme para maiores para uma criança. Então,
Existe a necessidade de uma curadoria. Quais são os jogos que são interessantes para certas faixas etárias, para certas habilidades e conhecimentos que querem ser preparados? Quais são os jogos interessantes para dialogar com os conteúdos? E é essa ponte que é necessária entre os professores, os educadores e os jogadores, as pessoas que estão neste universo. Então, o que é que eu recomendo? Dialoguem, participem. Por todo o Brasil nós temos, por exemplo, encontros de jogos analógicos, os encontros de board games. São Paulo, Rio, nós vamos ter o Diversão Offline, nós vamos ter o Joga Cariri aqui na minha região, vamos ter o Joga Fortal, vamos ter vários eventos pelo Brasil. E nesses eventos nós temos oportunidades de diálogo entre professores e estudantes. Se você faz um encontro de jogos, por que não conversar com as escolas, com as secretarias de educação? Faça o seguinte experimento. Convide um grupo de estudantes a vir participar. Converse com sua secretaria de educação, faça a proposta, venham, tragam as pessoas para participar. Se o encontro é pequeno, feche um grupo pequeno, traga uma sala, 4, 5 professores. As pessoas precisam conhecer. Se você não pesquisa o que você não conhece, você também não joga o jogo que você não conhece. Então, para que os jogos possam entrar nesse universo da educação, existe uma necessidade de conhecimento, de aproximar as pessoas que conhecem os jogos das pessoas que fazem a cena educativa no Brasil. E esse universo é muito amplo. Existem diversas possibilidades. Cidades pequenas a grandes metrópoles. Nós vemos aí pelo Brasil esses diversos encontros de jogos espalhados. Se formos olhar as redes sociais, muitas pessoas estão procurando. Muitos educadores, principalmente, procuram sobre jogos, sobre como aplicar esses jogos em sala de aula, como mediar, quais são os tipos de jogos. Se você procurar nas escolas, e eu acho que dá para extrapolar essa minha afirmação para todo o Brasil, o que é que você vai encontrar numa escola de jogo? Geralmente, ludo, gamão, xadrez, Não são jogos ruins, pelo contrário, são excelentes. Mas quando toda a rede educativa só tem esse tipo de jogo, o que é que vai acontecer? Isso torna limitante. Nós temos várias possibilidades de jogos que estão no mercado, várias pessoas fazendo jogos gratuitos na internet, jogos print and play, super baratos e com uma extrema competência. Então, esses desenvolvedores também podem participar da cena educativa. E nós aqui do canal Pesquisa e Jogos vemos essa iminente necessidade. É um dos motivos que o canal Pesquisa e Jogos existe. Então, seja na educação, seja nos jogos, seja na área de treinamentos e formação, os jogos são possibilidades de trabalhar através do lúdico diversos conteúdos, diversas habilidades e competências que são essenciais aos estudantes. Então, eu venho aqui apresentar, quase na forma de um apelo, Dialoguem. Os jogadores querem abrir espaço para o hobby que eles praticam. Os professores querem conhecer esses jogos. Está faltando unir a fome e a vontade de comer. Então, para todo mundo que está vendo esse vídeo, procurem nas redes sociais, procurem grupos da sua cidade. Vocês que fazem esses grupos de jogadores, também tentem dialogar. Se você é estudante, apresente aos seus professores. Na página do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, por exemplo, nós temos vários experimentos de jogos que são utilizados no mundo. Walking Dead para tratar de filosofia e ética. Nós temos vários jogos de simulação pagos, gratuitos, de diversos gêneros que são utilizados também em sala de aula. Nós temos as nossas experiências em aplicação de jogos, daí com Dixit para trabalhar a imaginação e o lúdico, Dixit é um jogo de tabuleiro fantástico. O próprio Imagine, que foi lançado pela Galápagos Jogos para trabalhar a comunicação não verbal, que é bem importante essa questão da comunicação não verbal como habilidade e competência. Nós já usamos Black Stories para tratar de epistemologia, para tratar ali da epistemologia das ciências humanas no ensino superior. Utilizamos Pandemia, como eu falei em outro vídeo, para tratar justamente da educação para a saúde. E nós temos várias experiências espalhadas. O que necessita mesmo é uma comunicação mediada
entre os grupos, sejam os jogadores, sejam os desenvolvedores de jogos brasileiros independentes. Hoje nós temos, por exemplo, o concurso Faça Você Mesmo de Jogos, que aí é liderado pelo Rocha e a galera da Secular Games. Nós temos muita coisa acontecendo, falta essa ligação. E é importante o professor entender a necessidade da mediação pedagógica. Existe uma série mesmo, imensa de informações que estão colocadas. Mas quais são os jogos? Quais são as informações? E aí eu quero apresentar para vocês um livro que, dentro dessa questão da mediação, é um livro fantástico, do professor José Manuel Mohan e outros autores que vão tratar sobre mediação pedagógica e novas tecnologias. Para você que está querendo saber um pouco mais sobre isso, sobre mediação pedagógica, que é um tema muito atual no campo da educação, junto de novas tecnologias, que é sempre um tema atualíssimo, o professor José Manuel Mohan vai reunir, junto com outros autores, textos que vão falar justamente sobre esses dois elementos, como eles se interligam, quais as necessidades. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês e, é claro, adquirindo pelo link que nós vamos deixar aqui no canal Pesquisa e Jogos, você também está ajudando o canal. Bem, minha gente, então é isso, né? Eu espero que as pessoas busquem essas oportunidades, conversem, dialoguem. Se você é jogador, fale com seus professores, fale com seus educadores sobre os jogos que você joga, o que você acha que pode funcionar em sala de aula. Seja uma pessoa que trabalha ativamente a mediação. Se você é educador, procure participar deste universo, conhecer pessoas. Se você tem interesse em aplicar jogos na sua sala de aula, nada mais interessante do que, primeiro, conhecer os jogos e as pessoas que fazem esse universo dos jogos, para poder convidar os seus estudantes também a participar. O jogo não é só um elemento de pesquisa, o jogo não é só um elemento de aplicação. O jogo é algo que está na cultura humana, na história de vida das pessoas. O jogo faz parte de todas as civilizações e todas as culturas. E aqui nós temos a oportunidade de fortalecer os vínculos educativos através do lúdico e uso dos jogos. Lembrando sempre que o canal Pesquisa e Jogos é uma iniciativa que visa a divulgação científica e a ciência dos jogos. No Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, vocês vão poder conferir as diversas palestras, workshops, aplicação e oficinas de aplicação de jogos para educadores que nós realizamos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!